como é possível fazer mais em uma semana do que outras pessoas fazem em um mês inteiro? Talvez esse seja o tipo de pergunta que você faz para si mesmo quando olha para aquelas pessoas que parecem ter superpoderes de produtividade, não é mesmo? Você vê duas pessoas, onde ambas acordam às 6 da manhã, ambas trabalham até às 18. Ambas têm acesso às mesmas 24 horas do dia. Mas uma delas, ao final de 7 dias, realizou mais do que a outra conseguiu em 30 dias inteiros. Até parece brincadeira, só que isso é uma realidade. Mas qual a diferença real entre essas duas pessoas? Não é sorte, definitivamente não é trabalhar 14 horas por dia. A diferença está em algo que a neurociência descobriu nas últimas décadas, que é o fato do seu cérebro funcionar como uma bateria que descarrega com cada decisão que você toma. Só que a maioria das pessoas está gastando essa bateria com decisões minúsculas, que só parecem inofensivas, mas são venenosas para sua performance. Continue aqui que eu vou te mostrar como não desperdiçar a sua energia com coisas fúteis. Vamos ser honestos. As pessoas que fazem mais em uma semana não são super-humanas. Elas só simplesmente descobriram como proteger sua energia mental das 14 mil decisões que você toma por dia. Sim, 14 mil. Desde que roupa usar até qual arquivo no computador abrir primeiro. E cada mínima decisão pode ter o papel de drenar a sua capacidade de realizar o que importa primeiro. Roy Baumeister, no livro Willpower, fala que a força de vontade funciona como um músculo que se cansa. E isso é visto em diversos momentos do dia. Por exemplo, juízes concedem menos liberdades condicionais no final do dia. Médicos fazem mais diagnósticos precipitados quando estão mentalmente exaustos e você toma decisões piores quando sua bateria mental está acabando. A habilidade de gerenciar sua energia mental, proteger seu foco e estruturar seus dias para multiplicar em resultados não é algo que você nasce tendo, mas é algo que pode ser conquistado. Por isso, você precisa conhecer a arquitetura mental específica que pode mudar completamente isso. Vamos começar com um experimento mental que vai mudar a forma como você enxerga seu dia. Imagine que toda manhã você acorda com 100 pontos de energia mental, e isso é tudo que você tem para encarar o dia. Mas cada decisão consciente que você toma consome alguns desses pontos, como por exemplo, escolher o que vestir te leva 2 pontos, decidir o que comer no café leva mais 3 pontos, e escolher qual tarefa fazer primeiro leva uns 5 pontos. Roy Baumeister descobriu no livro Willpower que essa não é apenas uma metáfora, mas sim a forma que sua mente funciona. Ele percebeu que existe um fenômeno chamado esgotamento do ego, onde cada ato de autocontrole e cada decisão consciente consome um recurso mental compartilhado e limitado. Por exemplo, pense em um executivo comum. Esse cara acorda e já gasta energia mental decidindo se vai ou não fazer o exercício dele. Depois, perde mais energia escolhendo as roupas, planejando o trajeto, decidindo o que comer. E quando ele chega no trabalho, às 9 horas, cerca de 30% da energia mental dele já foi embora. E olha que ele nem começou a trabalhar de verdade ainda. Agora, compare isso com alguém que já automatizou essas decisões irrelevantes. Por exemplo, usar a mesma roupa todos os dias, como Steve Jobs fazia. Tomar o mesmo café da manhã e ter o mesmo horário para tudo. Essas decisões são coisas que não requerem parte da sua criatividade e do seu esforço cognitivo. Mas se você não automatiza essas decisões, isso furta a sua energia. Uma pessoa que automatiza esse tipo de decisão provavelmente chega às 9 da manhã com 95% da sua energia mental intacta. Parece mentira, mas não é. Na verdade, é só uma vantagem invisível e devastadora que poucos no mundo entendem. E mais, existe um mito na modernidade que precisa ser quebrado, que é a ilusão de ser multitarefas, porque de fato isso impacta significativamente seu modo de produtividade. Essa verdade destrona tudo que tu já pensou sobre ser produtivo. O ser humano multitarefa não existe. Por quê? Porque seu cérebro não consegue focar em 2 tarefas cognitivas simultaneamente.
Cal Newport, no livro Deep Work, explica que quando você alterna sua atenção de uma tarefa para outra, parte da sua atenção permanece presa na tarefa original. E ele chama isso de residual de atenção. É como tentar ouvir duas conversas ao mesmo tempo. Você não consegue se dedicar 100% a nenhuma das duas. Vamos visualizar isso. Digamos que você está escrevendo um relatório importante e do nada chega uma notificação no celular. Você olha rapidamente, responde as mensagens e volta a escrever o seu relatório. E isso parece ser inofensivo, certo? Errado. Sua mente precisa de mais de 20 minutos, em média, para voltar ao estado de concentração profunda anterior. E se você for interrompido novamente antes desses 20 minutos? Você jamais voltará ao estado de foco máximo. Por isso é importante fazer pausas entre as alternâncias de atividades. Newport fala que o Deep Work é nada mais do que atividades profissionais realizadas em estado de concentração livre de distrações que levam suas capacidades cognitivas ao limite. Este tipo de trabalho cria valor real e aprimora habilidades. Por exemplo, sabe a criadora de Harry Potter, a J.K. Rowling? Ela se isolou em um hotel para finalizar o livro. Então, a verdade é que pessoas altamente produtivas não são multitarefas. Elas só são radicalmente boas em proteger com rigor os seus blocos de tempo sagrados para o trabalho profundo, tratando a atenção como o recurso mais escasso e precioso que possuem. E talvez essa seja a virada de chave que você precisa: encarar sua atenção como um tesouro. Como o Sméagol de O Senhor dos Anéis com aquele anel, ele não protege aquilo como se fosse a coisa mais preciosa do mundo? É exatamente assim que você deveria começar a tratar sua atenção, com obsessiva dedicação, porque ela é de fato o seu bem mais precioso. E além de proteger sua atenção, você deve entender como a arquitetura da sua biologia impacta sua concentração e como usar isso ao seu favor, para aprender em semanas o que outros levam meses. Existe um padrão biológico governando sua capacidade de concentração. E 99% das pessoas não fazem ideia de que ele existe. Jim Lohr descobriu algo sobre isso. Durante os seus estudos com atletas de elite, ele entendeu que os melhores tenistas do mundo não mantinham intensidade constante durante as partidas. Eles tinham rituais específicos de recuperação entre cada ponto. No livro The Power of Full Engagement, Lohr e Tony Schwartz transpuseram essa descoberta para o mundo dos negócios. Os executivos de alta performance não trabalham 8 horas seguidas. Eles trabalham em ciclos ultradianos, ou seja, em períodos de aproximadamente 90 minutos de foco intenso, seguidos de 15 a 20 minutos de recuperação ativa. E aqui está o padrão que Lohr observou. As pessoas começam o dia extremamente produtivas. Pulam pausas e refeições para aproveitar o momento. Mas na segunda metade do dia, apresentam queda drástica de desempenho, irritabilidade e esgotamento mental. E isso é resultado de uma ideia equivocada de que trabalhar por longos períodos sem descanso é sinônimo de excelência. A maioria das pessoas se enganam com as pausas. Acham que isso significa ficar no celular ou navegar mais pela internet. Só que isso não é recuperação. É mais uma forma de drenar sua energia mental. A recuperação real significa movimento físico leve, como, por exemplo, hidratação, conexões sociais positivas ou simplesmente sentar em silêncio por alguns minutos. Então imagine um cenário no qual você estrutura sua rotina assim. Das 8 horas às 9h30, você entra em total modo de trabalho profundo. Depois, das 9h30 às 9h50, você levanta e nesses 15 minutos, você faz algo leve e se hidrata. Das 9h50 às 11h20, você inicia um novo bloco de foco e assim por diante. Quando chegar ao final de um dia, você terá tido 4 ou 5 blocos de concentração máxima, em vez de 8 horas de concentração medíocre. Mas você pode se perguntar, mas como eu entro nesse flow? Vamos falar sobre isso agora. Mihai Csikszentmihalyi, no livro Flow, descobriu que quando entramos nesse estado flow total, nossa produtividade pode aumentar drasticamente, não é exagero. É só neurociência pura. Quando você entra no estado de flow, o tempo se distorce.
Você perde a noção de horas passando. Sua autocrítica desaparece e você se torna a própria tarefa que está executando. E o resultado? Em 2 horas de flow verdadeiro, você pode produzir mais do que em 2 semanas de trabalho normal. Mas o flow não acontece por acaso. Csikszentmihalyi identificou 5 condições específicas para ele acontecer. O objetivo claro, o feedback imediato, o equilíbrio entre desafio e habilidade, a concentração total e a atividade intrinsecamente recompensadora. Vamos traduzir isso para a sua realidade. Digamos que você é designer. O seu flow acontece quando você tem um briefing claro, com objetivos bem definidos sobre o que precisa ser feito. À medida que você cria, você percebe se o design está funcionando ou não, o que pode te dar o famoso feedback imediato. Depois você sente o desafio que ele te proporciona. Não é nem tão difícil e nem tão fácil, mas é aquilo que está na medida certa. E como você está num ambiente livre de distrações, sua concentração se aprofunda e você genuinamente sente que gosta de estar ali criando, porque a recompensa não é só o resultado, mas o processo em si. Então coloque na sua cabeça a diferença entre pessoas comuns e pessoas excepcionalmente produtivas. É que as segundas não esperam o flow acontecer por acaso. Elas projetam intencionalmente suas semanas para maximizar as condições que geram o flow, criando as suas próprias arquiteturas mentais ao redor das suas atividades mais importantes. Ou seja, essas pessoas criam condições necessárias para esse estado emergir. E a boa notícia é que você também pode fazer isso. Você só precisa entender com clareza em que ponto da sua rotina você está hoje e, a partir disso, identificar quais elementos ajudam você a entrar nesse modo mais concentrado, produtivo e engajado. Além disso, você precisa entender que para fazer mais em 1 semana do que outros em 1 mês, é preciso compreender algo contraintuitivo. Para ser mais produtivo durante o dia, você precisa aprender a se desligar completamente do trabalho. Contraintuitivo, não te falei? Mas você vai entender por que estamos falando disso. Cal Newport chama isso de ritual de desligamento, que é uma das estratégias mais poderosas para manter a alta performance semana após semana. Mas vamos ser honestos? A maioria das pessoas nunca realmente para de trabalhar. Mesmo quando estão fisicamente longe do escritório, suas mentes continuam processando pendências, preocupações, e-mails não respondidos, não é mesmo? Então, isso cria um estado constante de estresse mental que impede a recuperação real e compromete a performance do dia seguinte. Newport sugere um protocolo específico para ajudar nisso, que é assim: ao final do dia, revise rapidamente suas tarefas pendentes. Anote os próximos passos no papel e declare mentalmente: shutdown completo. Sim, é algo simples, só que poderoso. Mas por quê? Porque esse ritual sinaliza para o seu cérebro que é seguro parar de processar informações relacionadas ao trabalho. Pense assim: digamos que seu cérebro é como um computador executando múltiplos programas em segundo plano. Se você não fecha conscientemente os programas relacionados ao trabalho, eles continuam consumindo processamento mental mesmo durante seu tempo livre. E isso influencia na sua produtividade do dia seguinte. Por isso, o ritual de desligamento se torna um task manager para sua mente. Mas tem uma parte crucial nisso. O desligamento verdadeiro não significa se distrair com Netflix ou redes sociais. Significa permitir que seu cérebro entre em modo padrão, aquele estado mental onde os insights criativos emergem. Os problemas se resolvem subconscientemente e a verdadeira recuperação acontece. E agora, deixa eu te mostrar como conectar tudo isso em um princípio revolucionário. Primeiro, nem todas as suas tarefas consomem a mesma quantidade de energia mental e nem todas produzem o mesmo valor. Existe uma regra 80/20 invisível, que governa boa parte da sua energia. Sim, é ela mesma, a regra de Pareto. Uma regra que não se aplica apenas aos seus resultados, mas também se aplica ao seu gasto energético. 20% das suas atividades consomem 80% da sua energia mental.
E coincidentemente, ou não, esses mesmos 20% de atividades geralmente produzem 80% dos seus resultados. Mas qual o problema disso? É que a maioria das pessoas gasta sua energia mental preciosa em tarefas de baixo valor logo no início do dia. Vou te explicar melhor, mas eu preciso que você visualize 2 cenários. No primeiro, você acorda e imediatamente se perde checando e-mails, respondendo mensagens no WhatsApp, escrolando redes sociais só por 5 minutos. Depois você participa de reuniões desnecessárias e resolve problemas administrativos. E às 11 horas, sua energia mental já está pela metade. E aí você tenta atacar os projetos que realmente movem a agulha da sua carreira, mas você vê pouco resultado. No segundo cenário, você protege religiosamente suas primeiras 3 a 4 horas para as tarefas que criam valor real, aquelas que de fato movem a sua agulha. E-mails ficam para depois do almoço, reuniões são agendadas para tarde e redes sociais têm horário específico e limitado. A diferença nesses 2 cenários é astronômica. Por quê? Porque no primeiro cenário, você produz trabalho medíocre quando está mentalmente cansado e no segundo, você produz seu melhor trabalho quando está com energia mental no nível máximo. Mas como estruturar isso em um sistema que você pode implementar imediatamente? Bom, chegamos ao ponto crucial. Como integrar tudo isso em um sistema coerente para você implementar hoje mesmo? Preste atenção e grave isso. Pessoas que fazem mais em uma semana não são mais inteligentes. Elas só têm uma arquitetura mental mais eficiente. Vamos aos pilares que vão te ajudar nisso. Primeiro, automatize decisões irrelevantes. Steve Jobs usava a mesma roupa todos os dias. Obama tinha apenas ternos azuis e cinzas. Mark Zuckerberg come a mesma coisa no café da manhã há anos. Ou seja, tenha um uniforme diário, mesmo café da manhã e mesmos horários para tudo que não requer criatividade. Isso vai preservar a energia mental para o que importa. Segundo, proteja blocos sagrados de 90 minutos para o trabalho profundo, sem exceções e sem negociações. Bote o celular em modo avião, notificações desligadas e porta fechada se necessário. Trate esses blocos como compromissos inquebráveis consigo mesmo. Terceiro, implemente pausas ativas estratégicas entre os blocos, 15 a 20 minutos de movimento, hidratação ou simplesmente ficar sem fazer nada. Isso não é tempo perdido, é combustível para sua próxima onda de alta performance. Quarto, tenha objetivos cristalinos para cada bloco de trabalho. Vagueza é inimiga do flow. Trabalhar no projeto não é objetivo, mas finalizar as 3 primeiras sessões de uma proposta para o cliente X é o objetivo específico que o seu cérebro pode processar e executar. Quinto, execute o ritual de desligamento religiosamente. Todo santo dia. Sua recuperação noturna determina sua performance do dia seguinte. A verdade é que fazer mais em uma semana do que outros fazem em um mês não tem nada de sobrenatural e acho que você já percebeu isso. Então, trate sua energia mental como o recurso mais valioso que você possui, porque é exatamente isso que ela é. Enquanto a maioria das pessoas desperdiça essa energia em decisões irrelevantes e trabalho superficial, você agora tem as ferramentas para protegê-la e direcioná-la para o que realmente importa. Você tem os ciclos ultradianos de 90 minutos, o poder do flow, a automação de decisões pequenas e o ritual de recuperação verdadeira. Então, a questão não é se isso funciona, até porque vários pesquisadores citados nesse vídeo validaram as ferramentas que te ajudam nisso. A questão é, você vai implementar ou vai continuar tentando forçar produtividade com a mesma energia mental fragmentada de sempre? Sua semana pode mudar a partir de segunda-feira, mas apenas se você escolher proteger sua energia mental como protege seu bem mais precioso, porque é exatamente isso que ela é. Me conta aqui nos comentários qual dessas estratégias você vai usar primeiro. E se você já usou alguma delas, compartilhe qual foi o impacto na sua produtividade no dia a dia. Sua experiência pode inspirar alguém a finalmente sair do ciclo de produtividade medíocre.
Se esse vídeo te ajudou, deixe seu like e se inscreva no canal. Tem muito mais conteúdo sobre neurociência aplicada e performance chegando por aqui. Até o próximo vídeo!